Quando o assunto é pressão em uma Copa do Mundo, poucos jogadores da história recente sentiram tanto peso sobre os ombros quanto Kylian Mbappé. Hoje ele chega à Copa de 2026 sendo observado por milhões de torcedores, jornalistas e ex-jogadores que esperam vê-lo conduzir a França ao bicampeonato mundial. Mas para entender por que a cobrança em cima dele é tão grande, é preciso voltar ao início de uma trajetória que parece roteiro de cinema. Mbappé nasceu em 20 de dezembro de 1998, na cidade de Paris, mas cresceu em Bondy, um subúrbio francês conhecido por revelar talentos do futebol. Desde pequeno, o futebol fazia parte da sua vida. Seu pai, Wilfried Mbappé, trabalhava como treinador, enquanto sua mãe, Faiza Lamari, foi atleta profissional de handebol. O ambiente era totalmente voltado ao esporte. Desde muito novo, Kylian demonstrava algo raro: velocidade absurda, técnica refinada e uma confiança que impressionava até os adultos. Ainda criança, ele já era tratado como uma joia do futebol francês. Enquanto muitos garotos sonhavam em conhecer seus ídolos, Mbappé tinha posteres de Cristiano Ronaldo espalhados pelo quarto e passava horas imaginando que um dia pisaria nos mesmos gramados que o craque português. O que parecia apenas um sonho infantil começava a se tornar realidade quando os maiores clubes da Europa passaram a disputar sua contratação ainda na adolescência. Foi nas categorias de base do AS Mônaco que sua carreira ganhou velocidade. Aos 16 anos, ele já quebrava recordes de precocidade. Aos 17, começou a destruir defesas da elite francesa. Em pouco tempo, a Europa inteira estava falando daquele garoto que parecia correr mais rápido que todos os outros em campo. Na temporada 2016-2017, Mbappé foi um dos grandes responsáveis pela campanha histórica do Mônaco, que conquistou o campeonato francês e chegou às semifinais da Liga dos Campeões. O mundo do futebol havia encontrado sua nova superestrela. Então veio a transferência que mudou tudo. O Paris Saint-Germain decidiu investir uma fortuna para contratá-lo. A expectativa era gigantesca. Muitos jovens sentem a pressão e desaparecem quando recebem tanta responsabilidade tão cedo. Mbappé fez exatamente o contrário. Ele assumiu o protagonismo e começou a acumular gols, títulos e atuações memoráveis. Mas o momento que transformou o jogador em fenômeno mundial aconteceu em 2018. A Copa do Mundo da Rússia apresentou Mbappé ao planeta. Com apenas 19 anos, ele parecia jogar sem medo. Contra a Argentina, fez uma das atuações mais impressionantes já vistas por um adolescente em mundiais. Sua arrancada histórica desmontou a defesa adversária e mostrou que a França tinha encontrado seu novo líder. Na final contra a Croácia, marcou um gol e ajudou a seleção francesa a conquistar o título mundial. De repente, Mbappé não era mais apenas uma promessa. Ele era campeão do mundo. A partir daquele instante, tudo mudou. A cobrança aumentou. As expectativas ficaram gigantescas. A imprensa francesa começou a enxergá-lo como o sucessor natural das maiores lendas do país. Cada jogo passou a ser analisado nos mínimos detalhes. Cada derrota virou manchete. Cada atuação abaixo da média gerava debates intermináveis. Mesmo assim, ele continuou empilhando números impressionantes no PSG. Tornou-se artilheiro, colecionou títulos nacionais e construiu uma das carreiras mais dominantes do futebol francês moderno. Mas existia uma crítica constante: faltava conquistar a Liga dos Campeões como protagonista absoluto. Enquanto isso, a seleção francesa continuava dependendo cada vez mais dele. Então chegou a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Foi ali que Mbappé mostrou ao mundo porque muitos o consideram o jogador mais decisivo de sua geração. Durante o torneio, brilhou intensamente. Marcou gols importantes, liderou a equipe e chegou à final contra a poderosa seleção da Argentina. O que aconteceu naquela decisão entrou para a história do futebol. A França parecia derrotada. A Argentina controlava o jogo. Mas Mbappé simplesmente se recusou a aceitar a derrota. Em poucos minutos, marcou 2 gols e levou a partida para a prorrogação. Depois, marcou novamente e completou um hat-trick numa final de Copa do Mundo, algo extremamente raro na história da competição. Mesmo assim, a França acabou derrotada nos pênaltis. A cena de Mbappé recebendo a chuteira de ouro como artilheiro da Copa, mas sem o troféu de campeão, simbolizou perfeitamente aquele momento. Individualmente, ele havia sido brilhante. Coletivamente, ficou faltando o título. Foi aí que a pressão aumentou ainda mais. Para muitos franceses, Mbappé já havia demonstrado talento suficiente para ser comparado aos maiores jogadores da história do país. O problema é que o futebol costuma ser cruel. Quanto maior o jogador, maior a cobrança.
E quando alguém conquista uma Copa tão jovem quanto ele conquistou em 2018, o mundo passa a esperar mais títulos, mais conquistas e mais momentos históricos. Os anos seguintes foram marcados por debates constantes sobre seu futuro, sua liderança e seu papel dentro da seleção francesa. Cada entrevista gerava repercussão. Cada declaração virava notícia. Quando a França vencia, ele era exaltado. Quando tropeçava, as críticas surgiam imediatamente. A transferência para o Real Madrid aumentou ainda mais os holofotes. Agora, além de carregar a responsabilidade de ser o principal jogador da França, ele passou a atuar no clube mais pressionado do planeta. Em Madrid, a exigência é simples: vencer sempre. E é exatamente por isso que a Copa de 2026 representa um dos maiores desafios de sua carreira. Mbappé chega ao torneio no auge da maturidade futebolística. Já não é o garoto prodígio de 2018, nem o jovem talento em ascensão de 2022. Agora ele é o líder técnico da França, a principal referência ofensiva da equipe e o jogador que todos observam quando o time entra em campo. A expectativa é enorme. Para muitos torcedores franceses, apenas chegar longe não basta. Apenas jogar bem não basta. Apenas marcar gols não basta. Existe a sensação de que um jogador do nível de Mbappé precisa levantar a taça novamente para consolidar definitivamente seu lugar entre os gigantes da história do futebol. E é justamente aí que mora o desafio. Quando a França vence, o mérito é compartilhado. Quando perde, a cobrança costuma cair sobre seu principal astro. Qualquer eliminação inesperada pode gerar semanas de críticas nos programas esportivos, manchetes duras nos jornais e questionamentos sobre liderança, desempenho e legado. Mas se existe algo que a carreira de Mbappé mostrou desde os tempos de bonde, é que ele costuma crescer justamente nos momentos em que a pressão parece insuportável. Foi assim no Mônaco. Foi assim na Copa de 2018. Foi assim na final de 2022. E é exatamente por isso que milhões de pessoas acompanham cada passo seu nesta Copa. Porque a história de Kylian Mbappé nunca foi apenas sobre velocidade, gols ou títulos. É a história de um garoto que saiu dos subúrbios de Paris, conquistou o mundo ainda adolescente, transformou-se no rosto do futebol francês e agora entra em mais uma Copa carregando o peso de uma nação inteira. Para seus admiradores, ele pode conquistar o bicampeonato e ampliar ainda mais sua lenda. Para seus críticos, qualquer resultado abaixo do esperado será visto como fracasso. E é justamente essa mistura de talento extraordinário, expectativa gigantesca e pressão constante que faz de Mbappé um dos personagens mais fascinantes do futebol mundial na atualidade.